Oi, gente! Sejam mais que bem-vindos a mais um Pode Ler. Esse podcast maravilhoso, esse programa que tem o intuito de trazer algumas obras literárias, levando em consideração algumas temáticas e críticas importantes para a nossa sociedade. Eu sou o Atos Lima, estudante de Letras. Olá, pessoal. Sou Isadora, estudante de Sociologia. Olá, eu sou a Ana, estudante de Letras também. Olá, eu sou Ingrid, estudante de Sociologia. E o nosso programa tem intuito, como eu disse, de trazer algumas obras, mas antes de começar e revelar a nossa obra de hoje, já peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que ama uma boa leitura, né, pessoal? Isso é muito importante. E nos acompanhe em nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do vídeo, bem como o nosso perfil no Instagram do podcast, que é @podeler. Isso aí? Sigam lá, pessoal. Vamos revelar agora o nosso livro de hoje. Alguém gostaria de falar sobre ele? O livro de hoje se chama O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, que traz uma temática magnífica para a construção de um bom ser humano. Todos nós podemos, e devemos estar acessando livros com temáticas parecidas com esta. É um livro de Jefferson Tenório, um escritor e pesquisador e professor brasileiro. Ele estreou no mundo, da literatura em 2013, com seu primeiro romance, que foi O Beijo na Parede. Um excelente livro também, já pude ter acesso. E ele ganhou, inclusive, o prêmio de Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. É um ótimo livro. Os livros também do Jefferson, eles são livros, romances, contos, eles são traduzidos para o inglês, então é um ótimo escritor de uma alta patente. E falando um pouco sobre a ficha técnica deste excelente manuscrito, vale ressaltar que ele foi lançado em 10 de agosto de 2020, um ano marcado pela pandemia, um ano difícil, mas muitos escritores utilizaram deste ano para estar lançando ótimos manuscritos, ótimas obras, e um ano também que é marcado pelo movimento contemporâneo, digamos assim, porque a gente ainda não tem um nome específico, do movimento literário atual, mas é o movimento literário contemporâneo, e também ele conta com 181 páginas, um livro razoavelmente pequeno. A gente lê facilmente porque ele tem um ótimo enredo, ótimos conteúdos também. E ele foi produzido pela editora Companhia das Letras. Uma ótima editora. Uma ótima editora, muito conhecida. E falando um pouco sobre os prêmios, Ana pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele ganhou o prêmio Jabuti em 2021. Ana tá sempre ligada nos... Vocês sempre sabem, que quando é prêmio de obras literárias é com Ana mesmo. Foi exatamente nesse ano que ele recebeu o prêmio e foi um momento muito importante ali, tanto para a carreira dele, para ele como pessoa e para outros jovens que também se inspiram ali nele. Porque o Jefferson, ele é um escritor novo, O seu primeiro romance foi em 2013, há pouco tempo, e ele já conseguiu atingir um prêmio magnífico, que é o Prêmio Jabuti. Para a literatura é muito importante. E, como eu disse, ele é um ótimo livro que tem um enredo muito bom também. Ana, você que está sempre ligada aí nos resumos dos livros, fala um pouco pra gente sobre o livro, o porquê desse título também. Fale pra gente. Bom, antes de começar falando sobre o livro, eu queria falar um pouco sobre o título da obra. O livro se chama O Avesso da Pele. De primeira impressão, a gente não sabe muito o que isso significa, mas ao ler o livro, a gente pode compreender o que isso quer dizer. O avesso da pele é uma expressão que é uma metáfora para a descolonização do nosso pensamento. É como se fosse um lugar onde a gente não é definido pela nossa cor de pele, e sim por quem nós somos. É uma forma de preservar aquilo que nós temos dentro de nós, no caso, o avesso da pele, quem nós somos como seres humanos. O lado externo, O lado interno. O lado interno, Quem somos, conhecimento para a vida. Quem somos por dentro, e não deixar que o outro nos defina por conta disso. Sim. Tratando assim da história, ela trata-se da história de um filho que se chama Pedro. Ele perdeu seu pai, Henrique, em uma abordagem policial que foi extremamente violenta. Ele foi morto ali nas mãos de um policial. E o livro tem início ali no apartamento de Henrique, quando Pedro está reunindo os pertences do pai. Quando ele está reunindo os pertences do pai, ele lembra da história do pai e ele começa a se emocionar ali, lembrando das vivências. Como se fosse uma homenagem, Sim. Então, com o intuito de homenagear e relembrar a vida do pai e resgatar o passado de sua família, é desenvolvido esse livro justamente para isso. Sim. O pai
de Pedro Henrique. Ele era um homem negro, ele era professor de uma escola pública, tanto que o livro fala muito dessa questão da precariedade da educação pública e da questão do salário dos professores. E ele também era um grande fã da literatura, assim como nós. Ele era um homem muito bom. Sou fã dele. Ele era um homem muito bom e um pai muito bom. E ele acreditava que os livros são de extrema importância na vida das pessoas. E ele tinha um certo tom de inocência, porque ele queria e ele acreditava que a sua cor de pele não iria influenciar no seu destino final, o que infelizmente não ocorreu, né? Porque ele morreu justamente por essa questão do tom de pele. Questões raciais. Depois dessa questão dele explicar os pertences e começar a contar a história, a gente é apresentado ao relacionamento dos pais dele, que foi um relacionamento conturbado, cheio de ciúme, cheio de inseguranças. E a gente também é apresentado ao relacionamento de um homem e uma mulher negra e as vivências que ele tem durante ali a vida, porque os dois sofrem racismo, porém de uma forma diferente, justamente por essa questão de sexo. Inclusive, a gente é apresentado alguns traumas de infância de Henrique, que ele foi abandonado pelo pai, é uma das temáticas do livro, né? Que é a relação de paternidade. A gente é apresentado também como é ser um homem negro no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é a cidade que é vivenciada essa história, e é uma cidade retratada como hostil, preconceituosa e racista. Algumas outras temáticas que a gente tem nesse livro são as relações familiares e amorosas, as diferentes vivências entre homens e mulheres negras, a violência policial, realidade nas escolas e, por fim, mas não menos importante, as relações interraciais. Essa é a graça do manuscrito também, né? É um romance, são 181 páginas que você extrai diversas críticas, diversas temáticas importantes. Pode falar, Ingrid. Como Ana estava falando, eu também notei que há uma cultura afro-brasileira, né, no livro, e é tratado no livro. Isso da representatividade. Sim, e eles enfrentam, assim, diversas formas de discriminação e, de certa forma, ao meu ver, eu acredito que eles estejam lutando também para se afirmar. Exatamente. Com certeza. E como eu já estava falando sobre a cultura afro, eu também gostaria de falar sobre o pertencimento, né, do Jefferson. Ao meu entendimento, o pertencimento dele impacta de uma grande forma na obra. Você não acha, Atos, que o pertencimento dele impacta muito? Concordo super, dá esse sentimento de representatividade, sobre essa inclusão. Sim, tanto na sua temática, quanto também na abordagem dele, que é uma abordagem, como você havia falado, Ana, que toca bastante a gente, né? Sim, é um assunto extremamente importante. Infelizmente é uma coisa meio difícil de se dizer, de conversar com outras pessoas sobre. Só que o autor está ali abordando de uma forma Leve. Porque é um assunto que nunca vai sair de pauta. O racismo nunca vai sair de pauta. Ele sempre será importante, né, Dora? Justamente porque muitas pessoas, eu como um homem negro, eu sei disso, eu sei sobre essa situação e sei que muitas pessoas ainda sofrem racismo no Brasil e também no mundo. Sim, e o pertencimento dele vai influenciar muito, influencia mesmo na obra dele e permite que ele possa ter essa abordagem, como nós falamos, crítica e ao mesmo tempo sensível aos temas que ele trata no livro. Mas a partir disso ele também busca dar voz e visibilidade às experiências de pessoas negras, e eu não sei se vocês notaram, mas acredito que todos notaram, que são pessoas reais, fatos reais que realmente aconteceram. Inclusive, essa obra ela é muito emocionante e tocante, justamente por apresentar personagens complexos, são pessoas reais, então é uma história real, então a gente acaba se emocionando bastante. Então, esse livro é extremamente necessário para que a gente possa evoluir como pessoa e lembrar quem nós somos e lembrar o quão injusto o nosso mundo é em relação a essa questão de racismo estrutural, ou então violência. Verdade. Como a Ana estava falando, eu percebi também que há algumas menções aí de experiências tanto sociais quanto experiências pessoais desses grupos étnicos, né? E o que explora aí as temáticas do racismo no Brasil. E apresenta
como eu posso dizer, personagens negros, a história de vida deles Sim. e algumas perspectivas, assim, bem diferentes. Com certeza. Muito importante, inclusive, temáticas extremamente essenciais. Exatamente essa questão da representatividade, da diferença do racismo que é vivido entre as pessoas, porque não é igual para todo mundo. Cada um vivencia ele e sente ele de uma forma, né? A gente é apresentada a isso no livro. Isa, voltando um pouco para essa questão social, você acha que o livro ele tem um valor na sociedade hoje? Com certeza. O livro, ele traz pra gente vários fatos sociais e culturais que são abordados. E a gente vai ter principalmente o racismo estrutural, como a Ana citou, né? Que é uma agressão constante em nossa sociedade, né? Pelo simples fato da cor da pessoa, né? Da cor da pele. E racismo não é só isso, né? Racismo vai muito além da cor da pele. Então, por tais fatos, a pessoa sofre, né? Essas violências. A gente vai ter também a denúncia da violência policial, né? É um caso, e aí a gente traz um fato verídico, né? Que é o caso do George Floyd, né? Que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Ele foi enforcado, né? O policial colocou a perna assim na garganta, impedindo ele de respirar. A gente tem também o do cidadão João Alberto Freitas, ocorreu em Porto Alegre. Ele foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour, né? Ele era negro. E a gente vai ressaltar também como fato cultural, né, o apartheid, que traz essa negação do direito de ser quem você é, de estar onde quiser e poder viver sem ser espancado ou morto. Com certeza. Essa questão do caso do George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos e foi um caso real, foi uma coisa assim devastadora de saber e de ver que inclusive tem vídeos Revoltante, né? revoltante, tem filmagens sobre isso, que inclusive depois disso foi um momento de uma forma revolucionária no mundo, porque viralizou em todos os países a frase "eu não consigo respirar", que era justamente a frase que ele dizia enquanto o policial estava ali com o joelho pressionado em seu pescoço ali no carro. Ele sempre dizia e repetia essa frase. O policial ouvia e não fazia nada, e foi uma coisa que depois disso muitas pessoas tomaram noção do quão perigoso e tão grande é essas coisas. É que vem a voz, né? As pessoas não têm essa voz. E, gente, é um livro ótimo, que eu super indico. Indico super também para vocês estarem lendo, né? E como a Ana havia falado, é um caso que deixa a gente incrédulo que está acontecendo ainda na atualidade. E com certeza, inclusive com filhos de famosos, né? As situações, o racismo não violento, né? No caso. Mais estrutural, Isso, velado, isso, racismo exatamente, essa questão. Os filhos da Jill Bank diariamente são vítimas de racismo pela internet. A internet é um campo do racismo ainda, o hate, como podemos dizer. Também os filhos da Thais Araújo também já passou por isso. Teve uma questão que ela estava com o filho, ali no shopping, só que ela ficou um pouco longe durante um tempo. E aí o policial do shopping, né, o segurança, né, ele foi abordar a criança, provavelmente para reclamar de alguma coisa relacionada com racismo. A mãe chegou e interrompeu aquilo ali. Mas a gente pensa, se eles não fossem famosos, teria interrompido aquela ação, não teria sido dessa forma. A própria Thaís disse que isso ocorreu por ela ser famosa, né, isso ter sido interrompido. Sim. Mas se fosse outra pessoa, não teria sido dessa forma. Aí vem outros assuntos, outras temáticas também que vão além disso, né? Classe social, Sim. enfim. E por fim, eu gostaria de deixar claro que é um livro muito bom. Eu super indico, você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo. É um ótimo livro, com temáticas maravilhosas. Não só para quem gosta de uma boa leitura, mas como todo ser humano necessita de livros, de obras com temáticas parecidas com essa. Sim, eu também indico muito a leitura desse livro. É um livro muito emocionante, porque a gente fica, de uma certa forma, na pele ali do personagem, para poder entender como funcionam as coisas. Inclusive, tem a ver com o título, né, O Avesso da Pele. Então, é muito emocionante o livro. Eu, inclusive, me emocionei bastante, que eu pude assimilar algumas coisas que acontecem no livro com a minha realidade também. Maravilha. Sim, também me tocou bastante. Foi um livro que
Assim, modéstia à parte, eu chorei até porque é muito sensível como ele trata os assuntos. Muito sabe? importante para nossa formação, inclusive. Você que está na área da sociologia, na área das letras, das linguagens, ciências humanas, também as ciências sociais, você precisa estar em contato com temáticas, com obras, manuscritos, romances parecidos com esse. E justamente por isso, no nosso podcast, a gente sempre visa estar trazendo essa questão da representatividade afro-brasileira e também indígena para poder dar mais visibilidade para essas pessoas. Com certeza. Então, maravilha. Maravilha. Podemos concluir o nosso podcast felizes por transmitir essa conversa, transmitir esse assunto de suma importância para as nossas vidas e para a nossa construção também. Gostaria de agradecer pela presença de cada um, você que acessou o nosso programa hoje, nosso podcast, você que está sempre conosco. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar mesmo, se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem episódios semanais, né? 2 episódios por semana, abordando diversas obras. Também com ótimos profissionais, né? A gente é ótimo. É isso aí. No mais, nosso muito obrigado por estar juntamente conosco e fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, Tchau, gente. gente.